Vamos ler então Neemias capítulo 8, de 1 até o 18, todo o capítulo 8. Eu lerei uma versão da NVI, os irmãos não estranham algumas pequenas diferenças, mas no final das contas o texto é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. De frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras subiu o livro, abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei. E todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouviam as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, e comam, e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No 2º dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra, estamos como Teu povo aqui reunidos para ouvir a Tua voz, para que o Senhor fale aos nossos corações, por ela, ó Deus, por esta palavra que é vida para os nossos ossos, palavra que já tendo sido lida, já nos fala, já está nos instruindo, nos dando graça. Mas, ó Deus, nós queremos colher o maior benefício dela, de maneira que, Senhor, o Senhor nos dirija quanto ao falar, e o Senhor nos faça bons ouvintes nesta noite, de maneira que saímos daqui não como entramos, e sejamos mudados, ó Pai. Nossos corações sejam mais parecidos com Jesus. É o que nós te pedimos no nome dele. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse do Antigo Testamento, é bom dar um pouquinho de contexto. É bom a gente estruturar melhor a nossa visão do contexto, do que acontecia aqui com esses irmãos, com esse povo de Deus do passado. É preciso lembrar que Israel queria um rei. Israel não tinha rei. Seus vizinhos tinham reis e eles queriam um rei. O Senhor deu a eles Saul. Saul reinou de 1050 a 1010 a.C. Depois de Saul, nós vimos surgir o reinado, juntamente com o seu filho Salomão, aquele período glorioso de Israel. Aqui foi o período de glória de Israel. De 1010 a 970 a.C., o reinado de Davi. Davi ainda vai deixar algumas coisas em aberto, como por exemplo o templo que ele tanto sonhou será construído pelo seu filho Salomão. Mas é no reinado de Davi, na renovação da aliança de Deus com Davi, na aliança davídica, que temas muito importantes da aliança são tornados mais claros, mais agudos na progressão da revelação de Deus. O pacto fica muito mais claro em muitas coisas que já haviam sido reveladas, e o princípio regulador da vida vai se mostrar subjetivamente através de um homem que é segundo o coração de Deus, que muitas vezes nós achamos que seria um homem perfeito, mas é longe disso. É um homem como as palavras que foram ditas pelo pastor Carlos hoje de manhã, apesar de eu não estar aqui, eu sei o que foi dito aqui. A Maiara disse uma delas sobre humildade. Um homem que sabe que é um pecador e um homem que sabe quem Deus é. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso se refletiu no seu reinado. Até o seu pecado, pela soberania e pela providência de Deus, tornado em grande alegria e em grande bênção para as nossas vidas. Imagine nós sem o Salmo 32 e sem o Salmo 51, que são tão benditos em conduzir os nossos corações aos encantos do arrependimento e da graça e do perdão. Portanto, Davi reinou neste período, e o seu sucessor foi seu próprio filho Salomão, que reinou de 970 a 930 a.C. Depois de Salomão, o reinado é dividido, a monarquia é dividida. Já não há mais um único reino de Israel, mas agora nós já teremos dois reinos. Nós teremos o reino do norte, numa região que vai envolver a cidade de Dan, vai envolver Azor, né? De onde certamente veio o segundo nome aí do presbítero William, né? E o reino do sul, que vai englobar ali aquela região também que tem Jerusalém e a parte mais ao sul ali desse crescente fértil da região onde os israelitas estavam. Esses dois reinos sucumbiram a cativeiros, ao domínio de povos estrangeiros. Em 722 a.C., o Império Assírio toma de conta do Reino do Norte. E em 586 a.C., o Reino do Sul cai para o Império Babilônico. Esse é o início das dores e das dificuldades que vão fazer com que este povo, que agora aqui está se reencontrando com a palavra de Deus, experimentando uma grande reforma em suas vidas, é aqui o começo do seu sofrimento, e é aqui o começo, né, de muitas dores por conta do seu próprio afastamento, porque esses dois cativeiros, estas duas quedas, elas se deram por conta da desobediência do povo. O povo havia se tornado desobediente a Deus, havia se afastado das Escrituras e consequentemente provado da justiça de Deus, em Deus trazendo sobre eles a espada, o peso da mão do inimigo, como a própria expressão do seu juízo.
do Império Babilônico, nós vamos experimentar, por exemplo, no período de 539 até 336 a.C., o domínio pelo Império Persa, que se destaca no período em que nós estamos aqui em Neemias 8, no ano de 446 a.C., com o reinado de Artaxerxes, a quem Neemias havia conquistado de algum modo, havia, por conta até mesmo do seu bom procedimento, da sua boa conduta, ganhado o coração do rei. E então Neemias, a ele é permitido retornar para Jerusalém. A ele é dado e ao seu povo voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros, para reedificar a cidade, para tentar retomar as coisas, inclusive também para tentar reformar o culto, recolocar o povo nos caminhos pelos quais já não andava mais há muito tempo. Nós acreditamos que, de algum modo, há muitas similaridades entre o que nós assistimos em Neemias 8, com aquilo que aconteceu em 1517. Haviam precursores a Martinho Lutero que não devem ser esquecidos. Havia o Ganso, Jan Hus, que ele mesmo iria afirmar que tempos depois surgiria o cisne, que não poderia ser calado, o próprio Martinho Lutero. Haviam outros pré-reformadores como John Wycliffe, que tão duramente, tão fortemente trabalhou para que a palavra de Deus pudesse retornar, voltar às mãos do povo, às mãos das pessoas. São momentos agudos da história do povo que evidenciam-se a partir desta palavra, reforma, mas que também tem sido uma constante, uma necessidade dos nossos dias. Hoje, como repetidamente nós temos dito aqui, a igreja moderna, ela também está precisando grandemente de reforma. E não apenas o neopentecostalismo com o seu falso evangelho, da teologia da prosperidade, com estas grandes aberrações que vemos na televisão, em programas televisivos, e em cultos que somente anunciam coisas sobre dinheiro, sobre aspectos materiais, sobre a teologia da prosperidade. Mas entre nós também, entre presbiterianos e crentes históricos e evangélicos históricos, há muita necessidade de reforma. Mas eu me atrevo a dizer que aquilo que mais temos necessidade de reforma hoje, de um retorno às Escrituras, é muito mais do que simplesmente reformar a liturgia. É muito mais do que simplesmente nós reformarmos o culto e as práticas ministeriais da igreja. A igreja, ela está clamando, gemendo todos os dias por reforma na vida. Porque nós temos visto muitas demonstrações de secularização da parte de quem conhece muita teologia reformada. Quantos casais, quantas famílias, quantas pessoas, indivíduos que conhecem profundamente os temas da reforma protestante, conhecem os 5 solas, os 5 pontos do calvinismo e muitas estruturas teológicas propostas pelos reformadores da ponta da língua, mas cujos corações estão distantes de viverem estas mesmas doutrinas gloriosas. Quantos divórcios estão acontecendo justamente na vida de homens e mulheres que conhecem a teologia reformada? Quanta secularização no casamento, na criação dos filhos, na condução dos lares, tem acontecido justamente na vida desses que tanto conhecem teologia reformada. Meus irmãos, não têm sido poucos os escândalos com os quais nós, os reformados, temos estado envolvidos. E por isso, certamente, nós precisamos olhar para esse texto e entender que aqui o encontro com a palavra de Deus que procedeu a esta grande reforma não foi uma coisa apenas da mente e do intelecto, mas foi algo que tocou a vida de uma maneira extremamente profunda e marcante. E é para isso que eu gostaria de olhar para os irmãos esta noite. O que envolve a mensagem desse texto? Os papéis de Esdras e Neemias aqui eram claramente os de reconstruírem, de reformarem, de restabelecerem as coisas. As obrigações de Esdras para com os hebreus que voltaram do exílio incluíam algumas atividades, como reinstruir o culto no templo reconstruído em 457 a.C., escrever ou compilar
Primeira e segunda Crônicas, Esdras, Neemias e o Salmo 119. Presidir a grande sinagoga, que provavelmente organizou o cânon hebraico, ou reestruturou a reorganização das escrituras. Instituir as sinagogas locais em Judá para o estudo da Torá, semelhantes às fundadas na Babilônia. O que mais? Tudo isso deveria ser feito em meio a uma época extremamente desafiadora. Esse período da história, e Deus soberanamente quis assim, conduziu assim, foi um período de grande efervescência. Se nós observarmos em todos os momentos de grande reforma da igreja, Deus nos conduziu na história de maneira que o contexto envolvia esta efervescência intelectual. Nós olhamos também para o período da reforma protestante e os precedentes dela. Não eram apenas os reformadores ou os pré-reformadores, mas já haviam aspectos de desenvolvimento do humanismo que contribuíram larga e grandemente para isso. A própria instrução de Calvino como um grande humanista foi determinante para que ele fosse o que foi para a reforma protestante. O grande domínio que Calvino tinha dos clássicos, o domínio que ele tinha das línguas, o conhecimento hábil do grego, do hebraico, o grande conhecimento e habilidade com latim e com outras línguas nacionais, a capacidade que ele tinha como humanista foram algo extremamente determinante para o seu papel na reforma. Lutero também foi em grande medida um humanista. Nós vamos encontrar homens muito importantes, como Erasmo de Roterdã, nesses precedentes contextuais que contribuíram grandemente para a reforma protestante. E aqui esta época também era parecida, era similar. Foi um período de muito pensamento e de convulsão religiosa e filosófica no mundo. Nós vamos encontrar notáveis pensadores desta época. Sócrates, que aproximadamente nós vamos encontrar vivendo ali em 469 a.C., Platão em 427 e Aristóteles em 384 a.C., todos contribuíram grandemente para o desenvolvimento do pensamento grego e do pensamento helenista. Eles foram grandes influenciadores do mundo, não apenas no passado, mas até hoje influenciam fortemente o mundo. Zaratustra espalhou suas ideias sobre a Pérsia. Buda desenvolveu as chamadas 4 nobres vontades do budismo. Confúcio vai ensinar na China a rejeição das tradições religiosas, e até hoje nós vemos esta influência dele através do confucionismo dominante lá. Enfim, havia uma efervescência enorme em filosofia, em ideologia e o pensamento. Nosso tempo também não é diferente com a internet, com a chamada era da informação ou do partilhamento da informação de maneira acelerada. As crianças dos nossos dias, elas têm uma capacidade de absorção de conhecimento assustadoras. Há poucos dias eu estava observando, juntamente com o Daniel, o instinto digital do Danilo. O Daniel colocando o celular à frente do Danilo, e o Danilo não estava tocando o dedo no celular, ele estava correndo o dedo no tal screen. O menino não fez um ano de idade ainda e já tem instintos digitais. São contextos que acabam envolvendo aqueles que estão envolvidos com a palavra de Deus em grandes desafios. Aqui nós vamos encontrar uma grande reforma. 3 ações do Espírito Santo de Deus são destacadas nesta grande reforma. A primeira, as 3 são reconstrução, avivamento e reforma. Reconstrução nós vamos ver no texto dos capítulos de 1, verso 1, até o capítulo 7, 73, reconstrução dos muros. Todo o trabalho de se reedificar a cidade. É isso que nós vemos nesses primeiros 7 capítulos. A ação de Deus para reestruturar Israel como uma nação. A partir do texto que nós lemos, até a parte final do capítulo 10, nós vamos encontrar o avivamento. O reencontro do povo com a palavra. O reencontro do povo com aquilo que vai fazer seus corações pulsarem novamente na presença de Deus
desejando a vida na presença de Deus. Essa ação da palavra de Deus leva o povo ao arrependimento, e por isso nós chamamos de avivamento. Porque o que vai marcar a atitude do povo aqui é grandemente uma consciência de pecado, ou é grandemente uma consciência das suas falhas e das suas ofensas a Deus. Isso é avivamento. Não que os pentecostais e neopentecostais conclamam por ser avivamento apenas crescimento numérico da igreja, gente farreando e festejando em extravagâncias na suposta presença de Deus. Aqueles que de fato provaram de grandes avivamentos na história, se arrependeram profundamente de seus pecados, tinham profunda consciência de seus pecados. E a reforma? O capítulo 11 até o capítulo 13, nós vamos encontrar Esdras aqui escrevendo Neemias, falando sobre o conserto nas relações morais no meio do povo. A palavra que havia sido trazida de volta à vida do povo, agora influencia a vida do povo, agora rege a vida do povo e faz com que o povo volte a viver de acordo com aquilo que Deus havia os preparado para viver. Mas nós vamos ver aqui alguns princípios importantes para que possamos reviver estas mesmas coisas. Estas três grandes ações do Espírito Santo de Deus, de reconstruir a nossa nação, o nosso povo, de avivar os nossos corações com a palavra de Deus e de reformar as nossas vidas. Nós vamos olhar sobre alguns princípios importantes para uma verdadeira reforma na vida de uma igreja. A primeira delas é a de que o instrumento da reforma tem que ser a centralidade da palavra de Deus. O próprio Esdras, lá no livro de Esdras, capítulo 7, verso 10, ele diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Meus irmãos, não é simplesmente pegar a Bíblia de qualquer jeito, não é simplesmente se envolver com a Bíblia de qualquer jeito. Nós vemos aqui uma atitude destacada deste sacerdote com relação ao seu envolvimento com a palavra. Ele amou a palavra de Deus, como o próprio Salmo 119 também vai expressar todos esses sentimentos, todos esses afetos necessários a quem lida com a palavra de Deus. Ele decidiu em seu coração que ele iria estudá-la e que ele iria praticá-la. Isso é indispensável para a reforma da igreja. Se envolver e se aproximar da palavra de Deus com a atitude correta, com o espírito correto. Os reformadores, quando eles foram formular o resumo, uma chamada espécie de ópera da palavra, como uma ação da palavra, eles desenvolveram a expressão orar e eclabutar, que significa orar e trabalhar. Toda a aproximação da palavra de Deus deve ser dessa forma. Nós não devemos nos achegar à palavra de Deus como se nós estivéssemos lidando com um livro de filosofia, um livro de sociologia, como se nós estivéssemos num grupo de debates da universidade. É tudo sobre a nossa vida, é tudo sobre o nosso Deus, é tudo sobre todas as coisas que envolvem a nossa vida em relação a esse Deus. Portanto, não é qualquer atitude em relação à palavra de Deus que irá nos proporcionar reforma, mas uma atitude correta. É entender como o instrumento da reforma das nossas vidas, que a palavra de Deus tem que estar no centro, não apenas das nossas mentes, mas do nosso coração, que é intelecto, afeto e vontade. Nesse contexto, Neemias 8 é um grande modelo da pregação que produz um verdadeiro crescimento espiritual. É um grande modelo e uma grande ação dessa disposição de Esdras. Ele levou para aquela praça uma atitude e uma disposição correta, e somente isso poderia ter produzido aquela pregação. Somente isso poderia ter produzido aquele grande e glorioso evento que marcou a vida daquele povo como povo de Deus.
é preciso nos lembrar que o púlpito, a pregação, é o trono de onde Cristo governa a sua igreja. Por que vocês precisam ter uma disposição, uma atitude correta em relação à palavra de Deus? Porque sem isso, você não vai experimentar o governo de Cristo sobre suas vidas. Se você não estiver sujeito à palavra, se você não estiver totalmente comprometido com a palavra, se você não se aproximar da palavra com a atitude correta, você perderá o comando e o governo de Cristo sobre o seu coração. Por que é tão importante o culto público? Porque aqui, neste púlpito, não é um pastor meramente que está pregando, mas é um instrumento designado pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor Jesus, para governar a sua vida. Muitos de vocês, alguns tantos, querem marcar sessões de aconselhamento bíblico. E uma das coisas que eu e Carlos temos repetido a todos é: você não pode querer medicação se não estiver comendo arroz com feijão. Você não pode querer ter o acessório se você não tem o principal. Se você não está provando da dieta básica e elementar que vai conduzir a sua vida a Cristo, que é estar no culto público no santo dia do Senhor, para ouvir a palavra dele ser pregada diretamente para governar o seu coração, então o aconselhamento vai te ajudar muito pouco. O aconselhamento funciona, e isso nós temos claramente comprovado, mais eficientemente e claramente na vida daqueles irmãos que todos os domingos estão aqui provando do ensino e provando da pregação da palavra de Deus. Para aqueles que ouvem domingo após domingo a pregação da palavra de Deus, é onde nós vemos os efeitos mais agudos do aconselhamento. Como o próprio Calvino expõe nas Escrituras, as ministrações particulares da palavra de Deus, elas são servas da pregação e não substituto. Calvino fazia aconselhamento bíblico, ele ia até as residências das suas ovelhas para promover as chamadas ministrações particulares, aplicações mais específicas à vida de cada um deles. Mas ele deixava muito claro que era fundamental a todos estes estarem presentes nas ministrações públicas da palavra do Senhor. Quantos aconselhamentos são prevenidos com a pregação da palavra de Deus? É nesse sentido que corretamente Martin Lloyd Jones diz que a pregação e a fiel pregação das Escrituras esvazia o gabinete. Porque quantos de vocês estiverem diante da palavra de Deus, sorvendo-a, irão por ela mesmo, aplicando-a às suas vidas, prevenirem os tantos casos e problemas que levam-os ao gabinete. O púlpito é, portanto, o lugar de onde Cristo governa a sua igreja. John Piper, falando sobre a importância da palavra de Deus e a sua proeminência na adoração coletiva, ele explica o seguinte: por que a palavra de Deus é tão importante para o culto? Porque Deus revelou a si mesmo como a palavra e através da palavra. Se tem o alvo de ser uma comunhão espiritual com Deus e causar uma reação amorosa e reverente para com Deus, então a revelação de Deus mesmo tem de estar no âmago da adoração. O culto é tudo sobre Deus. E a igreja moderna o transformou num grande festival de talentos. Para a maioria das pessoas, o que é importante no culto não é o que Deus vai fazer, é o que eu vou fazer. São os conjuntos, os corais, os solos, são as exposições da figura que cada um faz. Eu já vi em igrejas que se dizem reformadas até leitura de poesia que nada tinha a ver com a palavra de Deus. Já seria um absurdo uma leitura de poesia num culto público. Ainda mais uma poesia que nada diz sobre a palavra de Deus, é mais absurdo ainda. Meus irmãos, nós temos visto coisas terríveis como a supressão do culto para a realização de cantatas nos períodos de Natal. A supressão da pregação para eventos
que expõem os homens e a sua própria realidade, os seus talentos, as suas performances, as suas capacidades. Mas não é sobre isso o culto. O culto é tudo sobre Deus, e foi isso que aconteceu em Neemias 8. Esdras, com a sua atitude correta em relação à palavra de Deus, trouxe a revelação de Deus ao povo. Deus se expôs ao povo. Deus disse ao povo o que o povo precisava ouvir. E foi isso que impactou seus corações e vidas. Hoje, na tensão que existe entre pregação e idolatria, nós assistimos a algumas coisas terríveis. O fato é que a nossa adoração precisa estar centrada nas Escrituras para evitar a idolatria. E que tipo de idolatria? A idolatria do pecado versus autoestima. Quantas pregações que vocês ouvem, que ao invés de expor o seu pecado e chamá-lo ao arrependimento e à mudança diante de Deus, tem alimentado os seus ídolos, tem nutrido os seus ídolos, estimulado a sua autoestima e egocentrismo. Quantos cultos, eu fui a um em Goiânia um tempo atrás, em que o pastor pedia para que aquele que quisesse ser o melhor advogado de Goiânia, que levantasse a mão. Aí eu olhei à minha volta, 5 advogados levantaram a mão. Falei, caramba, os 5 vão brigar, né? Os 5 estarão em disputa aqui para serem o melhor advogado de Goiânia. E aí seguiu por outras profissões. Isso é estímulo à idolatria. Sofrer bem versus vitória pessoal. O cântico que nós cantamos, o Pedir a Deus, é uma oração de John Newton que foi musicada por Laura Taylor. Neste cântico nós vemos claramente que na oração de John Newton ele está sendo ensinado por Deus a sofrer bem, a entender que a nossa vida espiritual e a nossa santificação não é um ato de triunfalismo, mas é aprender como Paulo, como o próprio Senhor Jesus Cristo, a sofrer bem, aplicando Romanos 8, 28, 29 e 30 às nossas vidas, aprendendo que Deus não vai extirpar o pecado de maneira instantânea das nossas vidas, e nem mesmo vai extirpar o sofrimento e o sofrimento consequente deste pecado, mas Ele vai nos ensinar através destas provações, desses sofrimentos, aos poucos, pela palavra e pelo Espírito, como nos vamos conformando à imagem de Cristo, como vamos nos transformando. Mas o mundo tem ensinado a vitória pessoal. Decrete isso, decrete aquilo, faça isso, faça aquilo, você é um vencedor. De fato nós somos vencedores, porque até o mais duro sofrimento, até a morte para nós é Cristo. É nisso que reside a nossa vitória, porque nós somos bons em sofrer, porque nada, nem a morte nos rouba o fato de que tudo nas nossas vidas é Jesus. Glória de Deus versus a exaltação do eu. Quantos cultos que têm homenagens? Algumas igrejas parecem mais escolas, porque são tantas apresentações de crianças aos pais, parecendo aquelas apresentações de colégio, aquele tanto de gente formando fila em pleno culto para tirar foto, para fotografar o seu filho como se estivesse na escola, no colégio, e mais uma das muitas apresentações que são feitas para exaltar ou para homenagear alguém. Esse não é o espírito reformado, esse não é o espírito reformado. O espírito reformado é só e deu glória. Glória somente a Deus, culto somente a Deus, culto é somente sobre Ele. Não é sobre o dia das mães, sobre o dia dos pais, não é sobre o pastor que foi jubilado, não é sobre ninguém, é sobre Deus e Ele sendo adorado. E finalmente a eternidade versus o temporal e humano. A pregação dos nossos dias, assim como da reforma, da Idade Média afastada, apóstata, era uma pregação voltada para o temporal e para o humano. Não era algo que se projetava na glória de Deus por toda a eternidade, em desejar a eternidade, e hoje muito menos do que antes. Hoje nós somos grandemente a época do Carpe Diem.
A época e a era onde as pessoas querem tudo aqui e agora. Não, por que eu louvo a Deus? Eu louvo a Deus porque eu quero um carro bom, eu quero um emprego bom, eu quero uma mulher boa, um esposo bom. Não porque desejamos a nova terra, os novos céus. Quantas pregações falam sobre a volta de Jesus? Quantas pregações de hoje falam, expõem o fato da vinda do juízo vindouro do nosso Deus? Quantas? Ronaldo Lidório, ele nos chama a atenção para o fato de que a palavra de Deus é tudo de que precisamos. Ela é preciosa demais para ficar perdida no meio do caminho. Este missionário presbiteriano, ele serviu em Gana, entre os concombas. Ele trabalhou ali 9 anos, foram 23 igrejas fundadas, 5.000 pessoas convertidas, entre tribos animistas e feiticeiras. Ele traduziu o Novo Testamento para a língua nativa desse povo, até então não alcançado pelo Evangelho. Detalhe, não havia uma língua escrita. Ele codificou a língua e depois traduziu o Novo Testamento para esta língua. E ele sempre fazia a tradução de uma média de 13 versículos por semana. E havia uma senhora que andava de 2 a 3 dias para ir toda semana buscar os versículos. Numa destas ocasiões, ele entregou os versículos para essa senhora, e a senhora já quase que para metade do caminho percebeu que faltava um versículo. E então a mulher voltou. E voltou até ele para o seu susto, para buscar esse versículo. E então ele exclamou para ela: ai, minha senhora, por que a senhora não deixou para pegar o versículo na semana que vem? Na próxima visita. E ela disse para Ronaldo Lidório: a palavra de Deus é preciosa demais para ficar pelo meio do caminho. Isso é de humilhar qualquer um de nós. Isso é para arrasar de vergonha qualquer um de nós. Que temos a Bíblia em tantas versões, em tantos modelos e formatos, em letra pequena, letra miúda e letra grande, em tantas versões, em tantos materiais diferentes, com zíper, sem zíper. Meus irmãos, nós precisamos entender que o instrumento da reforma é a centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra precisa ser amada, nós precisamos ter uma atitude correta em relação a ela. E ao mesmo tempo, precisamos tê-la corretamente centrada em todas as coisas. Você quer alguma coisa para o seu casamento? Viva um casamento centrado na palavra de Deus. Esteja disposto, como Neemias, a estudar e a praticar a palavra de Deus. Você quer um casamento segundo o coração de Deus? Então sujeite o seu casamento às Escrituras e arrase com todos os seus pressupostos, com todas as suas crenças secularizadas, mundanas, e vou dizer mais, com aquelas que estão andando de braços dados com o diabo. Renuncie às crenças diabólicas que você tem a respeito do casamento e submeta-se à palavra de Deus na criação dos teus filhos. Há poucos dias um casal me reportou que ouviu numa escola de igreja presbiteriana que se diz reformada em nossa cidade, que a varinha é um exagero bíblico. Não, nós temos que dialogar com a criança, conversar com a criança. É muito diálogo que vai resolver. Mas e o que a Bíblia fala sobre disciplina física? Ah não, exagero. E a igreja tem a audácia, a pachorra de dizer que é uma igreja reformada. Só porque o pastor cita nomes reformados em seus sermões, uma igreja não será reformada. Uma igreja reformada é aquela em que líderes e membros estão sujeitos à palavra de Deus, afirmam a suficiência da palavra de Deus e não negam as Escrituras. Assumam o pecado da secularização, do mundanismo, da submissão da sua mente a crenças mundanas, mas não negue a autoridade das Escrituras. Outra coisa que nós aprendemos aqui nos versos 1 e 2 é que há uma ocasião para a reforma, e a ocasião da reforma é o ajuntamento em torno da palavra. E nos versículos 1 e 2 diz assim: quando chegou o 7º mês,
e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. O ajuntamento do povo para ouvir a palavra de Deus tem 4 características distintas que devem servir de modelo para a igreja contemporânea. Vejamos algumas coisas que nós vemos dessas características aqui nesse texto. A primeira é que o verso 1 diz que esse ajuntamento é espontâneo. O culto é convocado. Os sacerdotes convocam, os presbíteros hoje convocam o culto. Mas é preciso entender que você precisa vir espontaneamente. Nós não vamos lá na sua casa amarrar você, colocar um caprecho em você e trazer você a marra para a igreja. Se Deus está te rejeitando ao ponto de que não está dando vontade em você de ouvir a palavra de Deus, isso é algo que você deveria lidar com Ele, lamentar e chorar profundamente. É muito mais sobre Ele não te querer do que você não querê-lo. É isso que machuca e é isso que deveria doer em seu coração. Entender que você não tem poder para rejeitar a Deus. Não é isso que nós aprendemos da vocação eficaz? Não é isso que nós aprendemos das doutrinas reformadas? Deus é irresistível. Se você está resistindo a Ele, é porque Ele está resistindo a você. Ele está deixando você de lado. Então, o movimento aqui é espontâneo. Deus moveu o coração do povo para se reunir, para buscar a sua palavra. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Eles não vieram à igreja porque lá na aliança tem um pessoal bacana. Toda vez que eu vou lá eu sou tão bem recebido. Eles me abraçam, eles me beijam, eles me convidam para jantar na casa deles. Isso não é o que faz aquele que busca esse tipo de avivamento se reunir. Eles foram ali porque eles queriam ouvir a voz de Deus. Na época da minha mocidade, muitos jovens iam à igreja porque a nossa igreja tinha moças bonitas. Hoje, quase todos esses que iam lá por esse motivo estão vivendo as mesmas vidas ímpias que viviam sempre. Um ímpio jamais buscará a igreja pelo motivo correto, a não ser que Deus mova o seu coração e ele espontaneamente busca a palavra, desejando a palavra. Hoje o povo está buscando resultados e não a verdade. Hoje muitas pessoas querem ir à igreja não por conta de uma pregação fiel, mas querem ir à igreja por algum tipo de benefício, algum tipo de coisa que lhes seja interessante. Isso não vai te levar a avivamento. Outra coisa que aprendemos nos versos 2 e 3 é que o avivamento, que aqui o ajuntamento é coletivo. Todo o povo, homens, mulheres, crianças, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Pobres e ricos, agricultores e nobres, homens e mulheres, jovens e crianças. Esta é uma das expressões mais belas da palavra de Deus. A diversidade do povo aqui sendo destacada pelo texto. Outra coisa é que esse ajuntamento ele é harmonioso. Todo o povo, com esse todo tipo diferente de gente, se reuniu ali como um só homem. Homens, crianças e mulheres de todas as condições sociais e culturais estavam ali como um só homem diante da palavra de Deus. Não havia apenas ajuntamento, mas havia uma comunhão verdadeira. Não apenas estavam perto uns dos outros, mas eram unidos de alma. A união deles não era em torno de encontros sociais, mas em torno de Deus. Isto é fundamental para que tenhamos ocasião para uma grande reforma. Outra coisa que foi proposital. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. As ações foram propositivas em direção à palavra de Deus. Eu lamento pelos acampamentos de jovens que colocam pregações muito mais por obrigação. Eles não vão ali determinados a ouvirem a palavra de Deus. Eles vão porque é uma oportunidade de paquerar, de arrumar namoro. Eles vão porque é uma oportunidade de banhar de piscina, de jogar futebol. Nem todos.
Mas muitos são assim. Nós precisamos ser propositivos em relação à palavra de Deus. Sexta-noite, sábado durante o dia e domingo de manhã esta igreja estará reunida em acampamento. E nós temos um propósito: fazer com que a palavra de Deus forme nos nossos corações práticas, desejos no coração de famílias piedosas, de famílias onde o Evangelho esteja no centro. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Esse deve ser o nosso propósito. Eles tinham sede da palavra de Deus, eles tinham pressa de ouvir a palavra de Deus. Não era qualquer uma novidade que os atraía, mas a palavra de Deus. Os teologiques é mais ou menos assim: você tem que fazer uma conferência com gente famosa do meio reformado, senão eles não vão. Se você falar, nós vamos estudar a palavra de Deus, aí você diz, não, nós vamos ouvir fulano, que escreveu um livro tal e que é um famoso tal. Esta é a ruína do movimento reformado brasileiro. É narcisista. E é um narcisismo próprio e um narcisismo alheio. Você deseja a celebridade do outro. É como se, para que você pudesse estar satisfeito em seus próprios impulsos narcisistas, você dissesse, não, eu quero ouvir gente famosa. Eu não quero simplesmente ouvir uma exposição fiel da palavra de Deus. Eu quero ouvir uma exposição de fulano de tal. Eu quero um pastor que tenha títulos. Eu quero um pastor que, mais do que proposta de fidelidade bíblica, me ofereça glamour, celebrização. Isso é um tipo de narcisismo projetado. Você tem sensos pessoais de realização e você projeta isso nas coisas que você escolhe. Isso não é um desejo genuíno de estar em torno da palavra de Deus, porque você está se enganando. O que você quer estar em torno da celebrização da coisa, não da palavra de Deus. Não se enganem. E há frutos que o texto nos faz referência dessa reforma, um efeito da pregação da palavra. O primeiro é de que há um alcance do intelecto. No versículo 8, o texto nos fala isso, veja comigo. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. A pregação ela é dirigida à mente. O culto deve ser racional, como nós aprendemos em Romanos 12. Devemos apelar ao entendimento das pessoas, e foi isso que eles fizeram aqui. O verso 2 fala disso, daqueles que podiam entender. O verso 3 também fala disso. O verso 8, e vejam comigo o verso 12. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. A pregação tem que ter esse efeito. Ela tem que trazer conhecimento. Mas o conhecimento de que fala o texto aqui é um conhecimento que nos move à ação. Eles estavam agindo porque agora compreendiam. Nada empolga tanto quanto estudar teologia, meus irmãos, isso eu asseguro a vocês. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. O povo que conhece a Deus, ele é forte, ele é ativo. É isso que Daniel vai nos falar no verso 32 do capítulo 11. Teologia traz um grande encantamento a todos nós, mas é preciso cuidado. É preciso entender que não deve atingir apenas o intelecto, deve atingir as nossas emoções. Os versos de 9 a 12 diz que o povo foi imerso em seus afetos por tudo quanto estavam entendendo, por tudo quanto lhes estava sendo ensinado. Eles ficaram completamente baratinados com o que ouviam, tomados de emoção. E o coração que é alcançado pela palavra de Deus, ele é alcançado por um todo, no seio das suas intelecções, mas também das suas afeições. Esse fato pode ser provado por duas reações aqui do povo no texto. A primeira, há um choro pelo pecado no verso 9.
A palavra de Deus, ela produziu quebrantamento, arrependimento e choro pelo pecado. O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva às lágrimas, porque o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Quanto mais perto de Deus você está, mais tem consciência de que é pecador e mais chora pelo seu pecado, mais deseja se livrar dele. Esse foi o efeito emocional sobre esses irmãos aqui. Mas há um outro, há uma alegria de restauração. Verso 10, vejam comigo o verso 10. E Neemias acrescentou: podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Essa alegria tem três aspectos importantes. O primeiro é que é uma alegria de origem divina. Fala o texto que é a alegria do Senhor. É a alegria de Deus, indizível, cheia de glória. A alegria que nós provamos por saber que Deus nos convence do pecado para nos levar ao arrependimento e à restauração. Outra coisa é que há um conteúdo bendito nesta alegria. Deus não é apenas a origem, mas Ele é o conteúdo dessa alegria. A sua graça, o seu amor, os seus dons são que nos alegram. Na igreja do falso evangelho da prosperidade, a alegria depende de um carro novo. A alegria depende de um emprego novo, de uma promoção. No conteúdo do ensino da palavra de Deus, da fé reformada, a alegria é Deus mesmo. É sua graça, seu amor, seus dons, suas perfeições exibidas a nós, este grande privilégio. E um efeito glorioso: a alegria do Senhor é a nossa força. Quem bebe da fonte das delícias de Deus não vive cavando em cisternas rotas. Quem de fato está se deleitando em Deus não vai trocar isso por qualquer outra coisa. Como eu tenho dito para vocês, a Feira da Alma, o dia do Senhor, é um dia que foi feito para o nosso benefício. E nós não entendemos isso. Aqueles que cavam alegria em passeios no parque, em idas ao shopping, em feiras ou restaurantes, ou lazeres no campo de futebol, no estádio de futebol, estão cavando em cisternas rotas. É uma busca por uma alegria vã. E por quê? Porque você, lamentavelmente, não está provando do gozo, do deleite, da alegria do Senhor. E finalmente, os efeitos dessa pregação atingem a vontade. O povo dos versos 11 e 12 se empenhou na mudança. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. E então eles saíram dali para viver de acordo com o que haviam acabado de ouvir. Isso pode ser provado aqui nesse texto em duas coisas. A primeira, esta obediência a Deus no verso 12. O povo obedeceu à voz de Deus e deixou o choro e começou a regozijar-se. Outra coisa que deixa claro é a solidariedade ao próximo. O povo começou não apenas a alegrar-se em Deus, mas a manifestar seu amor ao próximo. E nós não podemos separar a dimensão vertical da dimensão horizontal de nossa vida cristã. John Piper, ele diz o seguinte: a razão por que a pregação é tão proeminente na adoração é porque essa não consiste apenas no entender, mas também no sentir. Adoração não é apenas contemplar a Deus, é também provar dele. Não é apenas uma resposta de nossa mente, é também uma resposta do coração. Por isso Deus ordenou que a forma que sua palavra deve assumir na adoração não seja apenas uma explicação à mente, nem apenas de uma simulação ao coração. Pelo contrário, a pregação da palavra tem o objetivo de ensinar a mente e alcançar o coração. Tem de mostrar a verdade de Cristo e provar a glória dele. Tem de expor a palavra de Deus e exultar no Deus da palavra. Jonathan Edwards, que influenciou grandemente o John Piper, ele diz o seguinte: há duas maneiras pelas quais Deus glorifica a si mesmo para com suas criaturas. Por manifestar-se ao entendimento delas. 2,
por comunicar-se ao coração delas. Quando elas se regozijam, se deleitam e desfrutam das manifestações que Ele faz de si mesmo. Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, mas também por nos regozijarmos nela. Quando aqueles que veem a glória de Deus se deleitam nela, Deus é mais glorificado do que se eles apenas a contemplassem. Deste modo, a glória de Deus é recebida por toda a alma, ou seja, tanto pelo entendimento quanto pelo coração. O que isso nos faz concluir, meus irmãos? De tudo quanto nós ouvimos, nós precisamos entender que duas razões justificam esse lugar proeminente da pregação na adoração. Dois aspectos essenciais dela. O primeiro, compreender a Deus. O segundo, deleitar-se nele. Entender que Deus não é um meio, Deus é um fim. Quando você ouve a pregação, compreende a pregação, você não vai trocar a floresta pelas árvores. Você não vai querer só conhecimento sobre motor de carro. E essa figura tem sido o grande motivo pelo qual eu tenho sido um firme combatente do nerdismo teológico, ou desse estilo nerd que está se configurando em torno da teologia reformada. Essa coisa de muita cultura e muita intelectualidade, isso é bom, não é ruim. Mas o que estão fazendo disso é ruim. Que é aquela coisa de Sheldon Cooper: eu sei tudo sobre motor de carro, mas eu não pego o carro, eu não vou para a estrada, eu não piso fundo, eu não ouço o ronco do motor, eu não sinto o vento batendo, eu não vejo a glória da estrada enquanto eu vou cortando aquele asfalto. Nós precisamos entender que as duas coisas precisam andar juntas. Compreender a Deus e as suas coisas, estudar e entender teologia, mesmo que não seja de alto nível, e também não haverá problema se não for de alto nível. Mas mais importante é que tudo quanto a gente estuda e ouve, que a gente possa se deleitar nisso. Que a gente possa ver o Evangelho ressignificando a nossa vida toda. O que adianta eu conhecer tanto de teologia reformada, se no final das contas eu me envolvi tanto em estudar que hoje eu não tenho família? Eu investi tanto e tudo nos estudos que me faltam tantas coisas que me dariam esse deleite, esse gozo, de que fala o Salmo 127, 128, que falam da vida abençoada. Nós precisamos entender que há ordenanças muito claras nas Escrituras, mandamentos muito claros nas Escrituras, em que o conhecimento é um meio para eles. Não façamos do estudo um fim. É preciso entender, eu tenho que compreender Deus para me deleitar nele. Deus é o fim, a vida abençoada nele é o fim, e todo o conhecimento vai me ajudar a roncar este motor, a acelerar na pista e a sangrar as estradas. Que Deus nos abençoe, que Ele nos permita ter a mesma atitude para a palavra que Esdras e todo o povo tiveram. Que Deus nos permita entender que o instrumento é a palavra, não os manuais de filosofia e de cultura geral que existem lá fora. Entender que é preciso reunir-se para ouvir a palavra. A sua Bíblia não vai operar por osmose. Não adianta você colocá-la debaixo do travesseiro. Não vai passar por algum tipo de migração físico-química aí. Não adianta apenas ler em casa ou estudar em casa. Há um mandamento, uma ordenança de Deus. É preciso reunir-se para ouvir a palavra. O trono está aqui, é o púlpito de onde a palavra é pregada. E é preciso desejar os frutos da palavra. Ela vai mexer com o intelecto de vocês, com as emoções e com a vontade de vocês. Que Deus os abençoe e que a vida de vocês possa ser uma grande reforma em todos os sentidos. Vamos orar.